Nós acompanhamos um movimento chamado Desperta Déboras, que vai explicar melhor para você como funciona tudo isso e essa transformação na vida do seu filho. Vamos ver. Estamos aqui no Colégio Oswaldo Cruz, onde está sendo realizado o movimento Desperta Déboras. Ao meu lado está a pastora Márcia, que vai falar para a gente como funciona esse movimento. Movimento ministério, né? Desperta Déboras. São mães que oram pelos filhos. Nós nos reunimos todas as manhãs de segunda-feira, ali no Salão Classic, na Avenida Duque de Caxias. E todo terceiro sábado de todo mês, nós nos reunimos aqui no Colégio Oswaldo Cruz, num grupo maior de mães que estão todas as tardes do terceiro sábado orando, intercedendo pelos seus filhos. Filhos aqui de Maringá, filhos do Paraná, do Brasil e até mesmo de outras nações, né? Nós temos intercedido e hoje nós estamos aqui comemorando, né, o 7º ano do ministério aqui na cidade de Maringá. E tem sido muito bom, o Senhor tem levantado muitas mães, é um movimento interdenominacional, né? Não tem placa de igreja, todas as mães de todas as igrejas, de todos, né, credo religioso, têm estado aqui conosco, tem sido um tempo muito bom e hoje nós estamos aqui com a presença do pastor Jonathan, da cidade de São Paulo, do Vale da Bênção. O Vale da Bênção é uma instituição missionária, né? E ele veio aqui nesta tarde para nos prestigiar, ministrando sobre as nossas vidas. E hoje nós temos aqui um grupo maior, né? Porque nós estamos encerrando o nosso ano letivo. E agora só voltaremos a partir do mês de março de 2012. Então é por isso um número maior, né? Nós fazemos assim este chá especial para as mulheres e para os homens também, né? São mães e pais que oram, que intercedem pelos filhos. E nós agradecemos, né, a presença de vocês aqui conosco, mas acima de tudo nós agradecemos ao nosso Deus, né? Que a Ele toda a honra e toda a glória e agradecemos pela participação, pela presença de todos que aqui estão nesta tarde. Ao meu lado agora a Matilde, ela que é psicóloga e está ligada também nesse movimento. Como que é para você fazer parte desse ministério hoje? Olha, o movimento Desperta Débora são mães que se levantaram para orar pelos filhos, não somente pelos nossos filhos, mas pelos filhos da nossa cidade, do nosso estado e da nossa nação. E como eu estou também trabalhando com um grupo de apoio para dependentes químicos, eu fico imaginando onde estão a mãe desses filhos, né, que estão na dependência. E nós também somos mães espirituais, né, não oramos só pelos nossos filhos, mas por esses filhos também, né, e nós temos esse contato às vezes com as famílias, né, e falamos, mães, orem por seus filhos, esses filhos precisam de oração. E esse é o nosso objetivo primeiro, né, orar pelos nossos filhos, mas também pelos filhos da nossa nação. Né? Não importa quem é sua mãe, mas também fazer com que a sua mãe ore também. Esse é o nosso objetivo. E as orações têm dado muito resultado. É o maior resultado. No caso da dependência química, ele faz um tratamento, ele vai para tratamento, a família também é tratada, mas se não tiver Deus para fazer a diferença na vida deles, e as orações os levam a isso. Como que é o seu trabalho por aqui? Com relação ao Desperta Débora, nós mães, nós oramos todos os dias nas nossas casas, 15 minutos por dia, né, mais ou menos, pelos nossos filhos e por todos os filhos. Né? Mas assim, há uma reunião mensal, né, todos os meses, para que essas mães se reúnam, né, para estar junto, para compartilhar, né? Porque movimento de oração não é fácil, é luta. Então a gente precisa nos reunir para orar juntas também. Ao meu lado agora a Ângela, ela que é coordenadora do movimento Desperta Déboras. Como que é para você coordenar esse movimento? Primeiramente, nós temos que orar. Sem oração nós não conseguimos nada, né? Porque é um movimento onde nós temos que trazer as mães que elas se conscientize da necessidade dela estar orando pelos filhos. Nós temos até como lema que mães de joelhos e filhos de pé. Nós precisamos que as mães tomem consciência da necessidade de uma transformação na família.
Porque enquanto não transformadas as famílias, os jovens não serão transformados. E nós precisamos, né, que as mães venham se conscientizar. Por isso, antes de tudo, nós cremos no poder da oração, que tudo pode ser transformado pelas orações. Não adianta conhecer um monte de filosofia, o que importa é que a pessoa precisa chegar a Deus. E quando ela chega a Deus, tudo começa a ser transformado, né? E nós oramos por todos os colégios, faculdades de Maringá, e não só de Maringá, como de todo o estado, de todo o país, né? O nosso desejo é ver uma geração transformada. Isaías 58:12 diz que nossos filhos serão transformadores, serão edificadores das antigas ruínas, dos antigos caminhos que já foram destruídos. Deus tem uma promessa sobre os nossos filhos e nós precisamos buscar essa promessa. E por isso nós convocamos as mães, não só de Maringá, mas de todo o estado, para estar buscando a presença do Senhor. Quanto tempo já tem esse movimento? 7 anos. Desde 2004 nós temos esse movimento aqui em Maringá. E quantas mães se reúnem por aqui? Hoje nós temos mais de 100, 120, 130 mães, né? Agora durante o mês é 40, 50 mulheres que se reúnem para orar uma vez por mês. Mas o nosso objetivo, as mães orem, ela não precisa estar conosco, ela precisa apenas orar, tomar consciência que ela precisa estar orando pelos seus filhos. A oração das mães é muito importante. Todos podem orar pelos nossos filhos, mas eu creio que somente o coração de uma mãe pode orar mesmo com todo o fervor, com toda a fé, porque quando todos desistem dos filhos, olham para o filho da outra pessoa, ele olha e diz assim, porque aquele não tem mais jeito, mas uma mãe não. Uma mãe sempre vai lutar até o final. Então ela não desiste. Então quando ela ora, ela crê mesmo que Deus vai agir. Ela não desiste do seu filho. Então é muito importante que as mães tomem essa responsabilidade. E qual mãe que não quer ver seu filho bem, né, com sucesso na vida, vivendo bem profissionalmente, emocionalmente, na sua família? Então, é de importância maior que as mães se reúnam para orar pelos seus filhos. Vamos conversar agora com a pastora Zélia, que também está aqui fazendo parte do movimento. Muitas mães participando. E elas estão sempre orando pelos filhos. Sim, eu acho tremendo este trabalho. Nasceu no coração de Deus, porque os filhos é a geração que nós esperamos que, diante de tudo que nós vivemos, é a esperança ainda deste mundo que vivemos. E o papel da mãe, logicamente que do pai e da mãe, mas cabe mais à mãe porque ela está mais na disposição de estar em casa, de ter um tempo maior com os filhos, de estar orando por ele. Então eu dou total apoio, eu creio assim que este trabalho pode crescer muito mais se nós como Igreja do Senhor abraçarmos este ministério que é tremendo sobre o nosso país e o que falta em nós, igreja, é conscientização. Quanto os nossos jovens precisam deste apoio trazido pelas famílias, porque tudo começa em nossa casa, tudo começa em nós pais. Então eu dou total apoio. A Cleusa Pereira também faz parte do movimento. Esse movimento surgiu aqui no Brasil há 15 anos, já indo para 16. Então é um grupo de mães que se reúne para estar orando pelos filhos e é uma oração específica que nós fazemos, nós nos reunimos em determinados dias da semana e nós temos isso assim, a mão de Deus mesmo sobre a vida dos nossos filhos através desse ministério. Temos participado e Deus tem sido assim fiel com as pessoas que realmente é fiel com o ministério. Mães de joelho, filhos de pé. Mãe de joelhos, filhos de pé, é você entregar os filhos nas mãos do Senhor e deixar Deus agir da maneira dele. Porque com a nossa força, com a nossa vontade, a gente não consegue certas coisas, mas você entregando nas mãos do Senhor, Deus faz muitas coisas pelos nossos filhos. Eu tenho experiência grandiosa em relação às minhas filhas. Tenho assim, uma experiência tremenda que o Senhor começou assim, a operar poderosamente. Estou aqui ao lado agora do pastor Jonathan. Como que está sendo esse evento desse movimento Desperta Déboras? O movimento é um movimento nacional de mulheres, de mães que oram pelos filhos. E então aqui em Maringá tem um grupo grande de Déboras. E nessa tarde elas estão reunidas aqui nesse chá, nessa comunhão,
E a minha palavra foi uma palavra de estímulo para que as mães continuem orando pelos seus filhos, intercedendo pelos seus filhos. E eu falei que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso, é o Deus dos milagres e que pode fazer o impossível, fazer milagres na vida de cada uma delas. Conta pra gente aquela história que o senhor contou das suas duas filhas que acordavam sempre quase no mesmo horário. Aconteceu quando as filhas eram bem pequenas, devia ter mais velha uns 5 anos, a mais nova uns 3 anos, que de repente uma noite, minha esposa e eu acordamos com elas no nosso quarto. Elas haviam acordado e vieram para o nosso quarto. Aí conversamos com elas e eu as levei de volta para o quarto delas, elas voltaram a dormir. Na noite seguinte, mesma hora, aconteceu a mesma coisa. Na terceira noite, aí eu desconfiei que talvez Deus estava querendo falar comigo. E então na noite seguinte, eu coloquei o despertador para despertar 15 minutos ou meia hora antes do horário que elas estavam acordando, e eu fui orar. Era de madrugada, não lembro bem que hora que era, mas era de madrugada. E aí fui orar, elas não acordaram. E eu continuei orando de madrugada e elas voltaram a dormir certinho. Então eu entendi que de fato era Deus tocando em mim para eu levantar de madrugada para orar. Foi uma bênção na minha vida, aquele período foi muito bom. O evento está sendo uma bênção e eu quero dizer que é uma das coisas lindas esse Desperta Débora. Porque eu preguei alguns lá em Portugal, foi lá que eu conheci o Desperta Débora. E eu percebi que é o motivo que nós estamos enfrentando nesses dias, porque mães que não oram, os filhos estão nas drogas, estão nos vícios, estão se afastando. E quando nós consagramos um filho a Deus, nós temos vitória porque ele vai crescer, mas ele vai continuar servindo a Deus. Agora, esse evento hoje está sendo uma bênção, porque eu creio que muitas pessoas aqui não são evangélicas e estão ouvindo um despertar de orar pelos filhos. Que, gente, muita gente não dá valor, mas eu acho que uma das maiores riquezas que Deus nos deu foi nós termos filho, porque é pérola, né? Agora, como que nós estamos educando? E eu creio que uma tarde igual essa aqui, pessoas que estão aqui vão ter uma experiência, um despertar, que chama Despertar Débora, para estarmos mais intercedendo pelos perigos que nossos filhos estão enfrentando. Morte, tanto desespero, a mocidade estão se acabando, né? Mas nós temos um Deus que está conosco e eu creio que é uma vitória muito grande esse evento. Que Deus abençoe toda a liderança e Deus continue usando elas para a sua glória. Tá certo, muito bacana este movimento Desperta Déboras aí. Parabéns aos organizadores que participam desses encontros bastante importantes aqui em Maringá. Quero mandar um forte abraço a Cleusa Pereira, a esposa do Osmar Pereira do Fim da Picada, sempre acompanhando o show de bola. Ela fez o convite para nossa reportagem, que foi lá e fez essa baita matéria, hein?